Tautologia. Nós temos uma tautologia quando o resultado da tabela verdade de uma proposição composta é sempre verdadeiro. Vamos ver esse exemplo. Nós temos essa proposição composta e essa aqui é a tabela verdade dessa proposição. E essa coluna é o resultado dessa proposição composta. Como nós temos uma condicional aqui, ela só será falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Como nós não temos essa situação em canto algum aqui dessas duas, então ela sempre será verdadeira. Como o resultado dela sempre foi verdadeiro, nós temos uma tautologia. Dizendo de outra forma, o resultado dessa proposição composta aqui, para qualquer situação de P ou Q, independente se é verdadeiro ou falso, o resultado dessa proposição composta será sempre verdadeiro. Nessa situação, nós teremos uma tautologia. Vamos ver um segundo exemplo. Vamos montar agora a tabela verdade dessa proposição. Então, nós temos P, Q e S. Então, para começar a montar a tabela verdade, nós temos P, Q e S. Nós já sabemos como montar essa parte. E aqui nós vamos colocar toda a situação possível que pode assumir as proposições P, Q e S. Nessa coluna, nós temos uma conjunção. E ela será falsa quando P e Q forem falsas. Isso só vai se dar nessas duas últimas linhas. Nas outras situações, nós temos o resultado verdade. E essa coluna vai ficar dessa forma. Nessa coluna, nós teremos uma conjunção, que é o conectivo E. E ele só será verdadeiro quando P e S forem verdadeiros. Isso vai se dar nessas duas situações. E o restante será falso. E nós vamos ter essa tabela verdade. Como nós temos uma conjunção, ela só será verdadeira quando essas duas colunas forem verdadeiras. Isso vai acontecer nessa linha e nessa. O restante será falso. Teremos a coluna dessa forma. E por último, nós vamos fazer a condicional, que é essa aqui. Dessa proposição composta, condicional em P. Então, nós vamos usar essa coluna mais a coluna de P. Como nós temos uma condicional, que é essa aqui, ela só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda é falsa. E essa situação não acontece em momento algum. Por isso, todo o resultado da tabela verdade será verdadeiro. E nós temos esse resultado. Como nós tivemos verdadeiro para qualquer situação de P, de Q e de S, então temos uma tautologia. Ou seja, essa proposição composta é uma tautologia. Ou ainda vendo de outra forma, se nós temos uma proposição e fazemos a tabela verdade dela, e o resultado sempre dá o resultado como verdadeiro para qualquer uma das situações, então nós temos uma tautologia. Nós vamos ver agora a contradição. E vamos começar a fazer a tabela verdade dessa bicondicional. P, se, somente se, não P. Então, para P, nós temos essas possibilidades. P, verdadeiro e falso. E não P, falso e verdadeiro, sendo o inverso da tabela P. Da tabela da bicondicional, nós já vimos que ela será verdadeira se P e Q forem verdadeiras. Se P e Q assumirem valores lógicos diferentes, ela será falsa. Como nessa tabela nós temos valores lógicos diferentes, então ela sempre vai ser falsa. Quando o resultado de uma proposição sempre for falsa, e for falsa para qualquer um valor de P, que o resultado de sua tabela verdade sempre for falsa, como é aqui o caso, então nós temos uma contradição. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos essa proposição composta e nós temos essa tabela verdade. Observe que, independente do valor lógico assumido por P ou Q,
a tabela verdade vai ter como resultado sempre o valor falso, independente de que valor assuma P e Q. Nesse caso, nós temos uma contradição. E no resumo fica assim: se nós temos uma proposição que sua tabela verdade é sempre verdadeira, essa proposição será chamada tautologia. Se nós tivermos uma proposição que sua tabela verdade for sempre falsa, tiver como resultado sempre falso, nós vamos ter uma contradição. Já quando temos uma proposição composta e o resultado da sua tabela verdade ora assume valores de falso ou verdadeiro, nós chamamos essa proposição de contingência. Então, o que é contingência? É uma proposição composta que sua tabela verdade ora assume valores de verdadeiro ou de falso. E essa é a definição da contingência.